Amém? Quem está conosco aqui a primeira, a segunda vez, levante a sua mão, a gente quer conhecer você. Tem alguém? Tem várias pessoas, Deus abençoe. Papai do nosso irmão está ali, que bom tê-lo conosco. Deus abençoe. Mais alguém? Vamos recebê-los com amor, com carinho. Isso, são muito bem-vindos. Pode ser primeira, segunda vez, não tem problema. Deus abençoe. São muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Enquanto isso, você pode ir abrindo a sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Esses abraços são para dizer que vocês são bem-vindos. Deus abençoe a vida do Senhor. Deus abençoe a sua família. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 João 4, 4. Os que já encontraram, já está aí. Amém. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Só para a gente entender rapidinho esse contexto, João está escrevendo para a igreja, e o apóstolo João, ele tem em mente trazer a consciência dos irmãos que ele está escrevendo, a ideia de que é necessário tomar cuidado com aqueles que estão trazendo uma doutrina estranha no meio da igreja. Amém, irmãos? Então, tendo em mente isso, então João escreve que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós já temos vencido os falsos profetas. Eu li de trás para frente. Por quê? Porque nós temos ao Senhor, temos o Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos capacita. Amém, irmãos? Ainda 1 Coríntios 10, 12, diz assim, vamos ver se já está aí. Está rápido aí, irmão, Deus abençoe. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu já preguei esta mensagem há alguns anos atrás, se eu não me engano por 2 vezes, e uma terceira vez, em uma igreja por aí que eu visitei, Deus me deu a direção, e eu estava orando lá, e o Senhor falou comigo sobre esta palavra, e eu quero compartilhar de novo esta palavra com você, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça, e algo novo Deus vai tirar dessa mesma fonte chamada Palavra de Deus. Amém? Por que caem os valentes de Deus? Paulo em Coríntios está dizendo, pois aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque muitas vezes nós imaginamos no nosso coração que estamos muito bem, que nada pode nos atingir. Na vida é mais ou menos assim, as pessoas acham que já estão num patamar, que não precisa se preocupar, e a gente tem uma tendência de vez em quando de nos acomodarmos, é a verdade, não é? A gente se acomoda, está indo bem as coisas, a gente não se acomoda quando as coisas começam a complicar, e a gente começa a orar mais, começa a vir mais à igreja, começa a se dedicar um pouco mais, porque o negócio ficou feio, a coisa complicou, e você não tem saída, e você está agoniado, aí o que você faz? Vai para a igreja, e vira aquele crente 6 horas, sabe, conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim, por favor, 6 horas por mim, e pede oração para todo mundo, e está por ali, e ele está querendo que Deus dê uma olhadinha para ele, falou, cara, vou te dar uma benção, como diz algumas pessoas dizem por aí, né? Vou te dar uma benção, e imagina que Deus vai jogar alguma coisa, vai atingir aquela pessoa, e ela fala, puxa, agora estou bem. Bem, a história não é bem assim. Existem situações na vida da gente que a gente tem que tomar cuidado. Quando nós começamos a seguir a Cristo, a andar com o Senhor,
Não é bom só o começo é maravilhoso. Eu me recordo de muita gente que começou bem e terminou muito mal. A vida de muitas pessoas começam bem com Cristo, mas a própria circunstância da vida, a lida da vida, a pessoa de repente deixa o caminho do Senhor e vai seguir o próprio caminho. Era uma pessoa que estava firme. Conheço inclusive pessoas que eram líderes, pregadores, e deixaram o caminho do Senhor, enfraqueceram, foram se abatendo, foram desanimando, deixaram de orar, e coisas aconteceram. Porque um valente de Deus, ele é muito importante. Uma pessoa que Deus levanta, talvez você ainda não tenha parado para pensar como que é importante a vida de uma pessoa firme em Deus. Uma pessoa firme na presença do Senhor é muito importante. Ela muda uma família, ela muda um ambiente. E vou falar uma verdade para você, irmãos: Deus só entra na casa das pessoas através de alguém da família. A minha família foi alcançada, muitas pessoas da minha casa, da minha família foram alcançadas para Jesus depois da minha conversão. Muitas pessoas. Porque Deus entra através de alguém na família, Deus entra através de uma pessoa na família. E olha que muitas vezes a nossa família precisa extremamente de Deus. Amém? Você concorda comigo? Amém. Muitas vezes a única solução para aquela família é alguém se converter e permanecer firme, até que todos possam ver a luz de Cristo naquela pessoa, e ali então o Evangelho começar a entrar no coração das vidas e das famílias. Então uma pessoa levantada por Deus, ela é muito importante. Eu não imaginava o que Deus iria fazer o dia que eu levantei a minha mão e recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não imaginava o que Deus ia fazer. Quantas pessoas já foram alcançadas. E eu não estou aqui me exaltando, por favor entenda isso, eu estou simplesmente ilustrando que é importante a gente permanecer na presença de Deus. Depois desses 43 anos de caminhada com Jesus, eu vi muita gente boa sendo usada por Deus, e vi muita gente boa cair na caminhada. Um valente de Deus caído, ferido, triste, magoado, distante, decepcionado. E tem muita gente por aí. Tem muita gente que ficou tão decepcionado com o comportamento de alguém que conhecia, que nunca mais quis saber de ouvir a respeito do Evangelho. Para você entender que uma pessoa firme em Deus é muito importante para Deus e para a família, uma pessoa que não está firme, ela traz um testemunho inverso, negativo, em que muitas pessoas se apoiam e dizem: se for para ser cristão que nem aquele fulano, jamais eu irei na igreja. Você já ouviu isso ou não? E como a gente fica triste quando alguém bom tropeça e cai. E nós não estamos muito preparados para lidar com isso. A verdade é que quem tropeça e cai, a gente tem que estender a mão, procurar ajudar, mas aí existe toda uma complexidade. Não é só o fato da igreja estender a mão, aí tem fatores de ordem pessoal, que precisam ser tratados, até a pessoa ser restaurada, voltar. Tem questão de orgulho: eu era o cara e agora estou aqui nessa situação, e coisas desse gênero. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Por que um valente cai? Por que um homem de Deus, uma mulher de Deus cai? Qual é o processo que leva a pessoa a ter uma queda? O que faz com que um homem, uma mulher, que outrora foram usados nas mãos de Deus, foram bênçãos na casa do Senhor, o que levou essa pessoa
a esmorecer, a cair, a ficar prostrado. E até muitas vezes distante do Senhor, longe da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. E a primeira coisa, se você quiser anotar aí, porque nós vamos tratar isso na célula também, primeira coisa, por ignorar fundamentos básicos na vida espiritual. O que seria isso? Oração, leitura da palavra, vida devocional com Deus. Aprender, estudar, aprender Bíblia. Outro dia, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande pastor, um homem de Deus, ele dá uma entrevista, ele fala assim: hoje o povo evangélico do Brasil está passando por um problema chamado analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem Bíblia, não sabem nada da palavra de Deus, e recusam-se a aprender. Sabe por que dá trabalho, irmão? Levantar domingo de manhã, vir para a escola, aprender Bíblia, ler Bíblia, estudar, ser instruído na palavra. E olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, com muito amor eu falo isso. Se a gente soubesse de todos os princípios que a Bíblia tem para a nossa vida, nós seríamos campeões de Deus. Acontece que tem muita gente achando. Inclusive tem gente que senta nos bancos das igrejas, escutando o pregador pregar, e não tem um contraponto para saber se aquilo que ele está ensinando é verdade ou não é. O cara ensina qualquer coisa, qualquer lixo, o cara vai lá e engole, porque não foi ensinado, não tem estrutura bíblica, tampouco leu a sua Bíblia uma vez na vida sequer. Está entendendo? A gente gosta muito de barulho, de novidade, de coisa que acontece, de festa. O ser humano é assim, né? Isso é a cultura de Roma. Você dá pão e circo para o povo, pronto, acabou. Está todo mundo feliz. Comida e festa. Todo mundo se diverte, fica tão contente. Mas a vida cristã não é de festa em festa, mas é de fé em fé, diz a Bíblia. E de fé em fé, de experiência em experiência com Deus. É experimentar o sobrenatural, é viver na presença de Deus. Muita gente cai porque ignora a importância de crescer na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um processo. Diga comigo, processo. É um processo. Eu preciso entender, irmão, que na vida cristã, eu também começo no primário. Eu tenho que ser alfabetizado. Eu tenho que aprender valores, princípios. Tem muita gente que é orgulhoso. Claro, aqui não tem ninguém, é só em outro lugar. Aqui ninguém é orgulhoso. Só o pastor que é. Tem muita gente orgulhosa demais, que não se permite aprender. Já sei, não preciso disso, sou o cara. Nós temos aqui alguns líderes que de repente na hora da escola, do aprendizado, já aprendeu tudo, vai embora, irmão. Eu dou aula direto aqui, impressionante como eu estou dando aula e aprendendo, eu fico impressionado como que o Espírito Santo trabalha. Texto que eu já li centenas de vezes, mas a pessoa diz: não, eu já estou bom nesse negócio. Não tem esse... E de repente percebe que lá na estrutura familiar, que você pensava que já era o cara. E eu aqui me recordo de um irmão que eu vivia falando para ele: vem para a escola, irmão, vem para a escola. Um dia ele me procurou, que o tempo fechou lá na casa dele. O tempo fechou, irmão. Até facão apareceu na conversa. O tempo fechou. E ele veio desesperado me procurando. Falei: cara, mas o que está acontecendo? Falei: pastor, o senhor sabe que aquela minha mulher... Eu falei: aham, eu sei. O cara é uma casca de ferida, irmão, precisa de ver. Pensa num sujeito complicado. Eu falava para ele: vem para a igreja, você precisa melhorar, tua família precisa melhorar. Mas a minha mulher não vem, mas venha você, que absurdo.
E o cara, não, e se ele aprendesse alguma coisa e colocasse em prática, já ia começar a mudar a casa dele. E eu lembro que ele falou para mim do problema que estava acontecendo ali na casa dele. E eu falei, rapaz, se você tivesse vindo na escola hoje de manhã, foi sobre isso que nós tratamos. Isso que você quer dizer o que com isso? Você não aprendeu essa lição, você precisa aprender essa lição. E vou dizer mais uma coisa para você, a gente tem isso é estrutura de igreja, tem muita gente que quer ensinar os outros, mas não senta para aprender, não é assim que funciona. Para você ensinar alguém, você tem que ser pronto para aprender, faz parte do processo de formação de caráter, de humildade. Você está me entendendo bem ou não? Estou me fazendo entender, sim ou não? Amém? Eu estou vendo umas interrogação na cabeça assim, e eu estou assim meio, será que eu estou me fazendo entender? Coisa básica. A pessoa acaba caindo, porque não entende que deve cuidar da sua vida espiritual. A pessoa, você vê as propagandas das academias, o pessoal está lá, e faz, não sei o quê. E a gente vê os irmãos, vão para a academia, porque tem que ficar bombado, tem que ficar saúde, pastor. Aí o cara vai lá, e quando vai comer, come que nem um doido. Ué, pai, que conversa é essa? Fica meio assim. Mas cuida da aparência, cuida como é que é? Do bíceps, do tríceps e do pâncips. Cara, cuida, irmão, cuida. Mas não cuida da vida espiritual, porque ele despreza a importância da sua vida espiritual. Eu já falei sobre esse cara é um coach, faleceu agora o ano passado, Stephen Covey. Ele escreveu os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E o último livro dele foi o 8º hábito de uma pessoa altamente eficaz. Sabe do que ele trata nesse livro? Um cara que não é cristão, da vida espiritual. Quando nós deixamos de cuidar da nossa vida espiritual, nós estamos indo para a rota do fracasso. Escuta o que eu estou falando. O maior problema nosso é que nós achamos que não temos mais nada o que aprender e desprezamos fundamentos, coisas que são base, alicerce para a nossa vida. E depois a gente de vez em quando fica reclamando. Eu atendo no gabinete muita situação de família. E normalmente chega um irmão e reclama e fala, pastor, aquela jararaca. Eu não vou contar quem fala isso, tá? Eu falo casado com uma outra cobra, né? Casada com uma cobra. Meu irmão já me olha assim, né? E a conversa vai, conversa vem, você vou, aconselho, oriento. Por que está essa crise, irmão? Você tem noção? E ele fala, eu não sei, pastor, tem certeza que não sabe? Aí eu faço a pergunta que a gente chama de uma pergunta matadora, sabe? Como é que está a tua vida de oração? Vai mal, né, pastor? É por isso que vai mal o resto. Porque, como eu disse, nós somos orgulhosos, extremamente egoístas. Pensa 2 egoístas vivendo junto, o que é que vira? Uma arena. Como é que eu diminuo o egoísmo? Como é que o orgulho ele vai ficando num lugar mais irrelevante na nossa vida? Quando Deus se torna maior no nosso coração. E quem tem Deus no coração de verdade tem um comportamento totalmente diferente. Sim ou não? Verdade. Tem hora que eu vejo que meu temperamento está um pouco assim, porque o meu temperamento não é fácil. Falei, epa, sinal vermelho. Mais oração, mais jejum, mais consagração. Está entendendo? Mais leitura da palavra. Quando você começa a ler a Bíblia, irmão, Deus fala através da Bíblia. Você acredita nisso?
Impressionante. Você começa a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a falar com você, e ela começa a tirar umas coisas ruins de dentro, e você fala, glória a Deus, porque Deus está falando conosco. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que eu tenho que me cuidar é deixar de ignorar os fundamentos da vida cristã. E um desses fundamentos também é não administrar bem as suas finanças. Quando você não administra bem as suas finanças, toda a sua vida começa a ficar desregulada. Pastor, mas eu ganho pouco. Aí que está o problema. Se você não sabe administrar pouco, vai saber administrar muito? Então você não está preparado para ganhar muito, porque você não sabe administrar o pouco. No casal, na casa, quem tem que administrar as finanças é o homem. Não transfira, não delegue essa responsabilidade para a esposa. Esse peso é desnecessário para ela. Pastor, mas, eu estou entendendo, nós estamos vivendo um tempo moderno. Você pode fazer até em conjunto isso, ela tem mais facilidade com os números, com os lançamentos e tal, mas vocês na hora de decidir as despesas, devem fazê-lo junto. Dá uma dica para o irmão e para a irmã, vocês vão fazer um negócio, a esposa não está de acordo, o marido não está de acordo, é melhor não fazer o negócio. Porque senão mais tarde ali na frente, você vai olhar, vai escutar assim pela sua cara. Você fez, eu não estava de acordo, agora a culpa é sua. Se acertam, devem acertar juntos. Se erram, que errem juntos. Mas que ninguém fique cobrando um do outro. E nem lançando na cara um do outro. Nossa, eu estou olhando uns irmãos e está assim, o negócio está ficando meio fight, né, pastor? Para com isso, pastor, já falou demais. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a administração de finanças, acontece isso, muitas vezes o marido faz as continhas assim, ó, ele faz no banheiro, quando está com a porta fechada. Me mostra aí, não olha, não, e sai. Ou a esposa faz a mesma coisa, e gasta. Eu conheci um homem, aqui em Campo Mourão, que ele falou para a mulher dele assim, mulher, pelo amor de Deus, economiza, nós estamos num processo complicado, fundiu o motor do caminhão, ele era motorista, fundiu o motor do caminhão, e ele está viajando, pagando o motor, não gasta, mulher, pelo amor de Deus, não gasta. Ele chegou em casa, a mulher tinha comprado uma TV, daquelas TV moderna, nova, grande, e ele falou, mulher, pelo amor de Deus, por que você comprou essa TV? Estava numa promoção, eu não podia perder. Eu falei, tá. 15 dias depois, ele ficou tão entristecido, tão decepcionado, ele infartou na porta do caminhão e morreu. São muitas coisas que tem por aí. Quando você despreza a administração financeira, irmão, você ganha pouco, viva com pouco que você ganha, dá um passo de cada vez. Você quer ganhar mais? Se prepare para ganhar mais. Marido, se você não tem coragem de falar para a tua mulher, para de gastar, senão você vai levar uma piaba. Se alguém bater na esposa, que não é orientação minha, está entendendo? Você não entenda mal o que eu estou falando. Mas você tem que falar com a tua esposa, você tem que ser transparente com ela, não dou conta de pagar isso que você está querendo. Como é que você quer comprar e eu não dou conta? Porque o cara vai ficar louco depois. Aí você vai ter um cara, que nem eu disse o pastor Humberto Alcântara, um cavalo doido dentro da sua casa e você não sabe por que isso está acontecendo. Porque é assim que o cara fica, irmão. Um cara com conta para pagar e a mulher gastando, o cara endoida. Como é que um homem desse vai ser firme na fé? Como? Não tem como ser firme na fé. Ele precisa de alguém do lado. Alguém disse isso, não sei quem foi, que atrás de um homem, do lado de um homem bem-sucedido, atrás de um homem bem-sucedido, tem uma mulher trabalhando, orientando, ajudando. A Bíblia chama de
da mulher sábia, porque a mulher sábia edifica o lar. Ela sabe dar opinião no tempo certo, na medida certa. Ela compreende o esforço, o trabalho do marido. Ela não fica endoidando. Ela chega, porque na casa funciona assim: os filhos fazem pressão, e fazem pressão em cima da mãe, e a mãe vai fazer pressão em cima do pai. Corta esse ciclo em nome de Jesus. Corta esse ciclo em nome de Jesus. Aí o cara diz: por que cai um valente? Não sei o que aconteceu. O cara fica ansioso. Eu vou te mostrar o ciclo. O cara fica ansioso, não sabe como resolver o problema, e ele acaba procurando alguma coisa fora de casa para escape. Ou ele vai para a bebida, ou ele vai para a droga, ou ele vai para a prostituição. Alguém está me escutando? Ciclo. Quando eu desprezo as coisas básicas, eu acabo trazendo problema. Por isso que um valente cai, por isso que um lar é destruído, por isso que um marido acaba indo para um caminho difícil. Amém? Segunda coisa, por que cai uma pessoa de Deus? Por ignorar o poder da cobertura espiritual. A gente fica relativizando a questão de igreja, e pensa que igreja e hoje está uma moda isso. Senta numa igreja, vai para outra, sai da outra, vai para outra. Não está nem aí com quem está na liderança, o pastor que está ali. Irmão, eu estou falando, isso é muito sério demais. Eu tive algumas pessoas que saíram da nossa igreja, numa época, tão educadas e elegantes, só que não, lógico. Mandaram o WhatsApp para dizer para mim que estava mudando de igreja. Quero comunicar que a partir de hoje não pertenço mais à sua igreja. Eu não tenho igreja, eu só sou o pastor da igreja. Mas não é assim que funciona, irmão. Quando uma pessoa vai sair de uma igreja para ir para uma outra igreja, ela tem que ir lá conversar com o pastor que ela tem atualmente. Se tiver algum problema para acertar, deve acertar. Deve pedir a bênção do pastor, uma oração. Sair em paz, com reverência e respeito, porque o bom tom, o respeito e a educação, ela é aceitável em qualquer lugar. Amém? Assim deve ser com os santos. Pastor, não consigo me adequar. Qual o problema? Assim deve funcionar. Porque, irmão, eu não sei quantos de vocês são membros da igreja. Não dá para saber, sabe por quê? Porque a gente não faz carteirinha para dizer que o cara é membro. O cara é membro quando ele está ativo, quando ele está envolvido. Essa decisão é pessoal. Não sou eu que torno você membro da igreja, é você que se torna membro da igreja. Está entendendo? Como é que eu me torno membro, pastor? Quando eu deixo de ser um ouvinte, um admirador, e passo a me comprometer com aquele trabalho. Me torno membro. Lógico, tem um processo de escola que você vai aprender, saber os valores, os princípios que a gente crê, no que a gente crê. Estamos dando aula sobre isso. Mas quando eu me torno membro, eu me torno comprometido. Mas o que o senhor quer dizer, pastor? Que aí tem alguém orando especificamente para você que está comprometido. Amém? Amém? Eu não sei você como você funciona, mas eu funciono assim. Eu tenho que conviver com a pessoa para gravar na minha mente a imagem, o nome, quem ela é, como é, como é que não é. Não são os da periferia, que anda à margem do processo, mas que fazem parte do processo. Essas pessoas a gente está orando, está clamando a Deus. Eu normalmente falo para os irmãos: irmão, por favor, me avise. Você tem algum problema? Me avise. Por quê, pastor? Para eu poder orar. Não é bom? Não é bom alguém orar para a gente? É ou não é? Isso chama-se cobertura espiritual. Não é ser dono de você, pelo amor de Deus. Não é controlar a tua vida. Não, nós não cremos dessa maneira. Cobertura espiritual não tem nada a ver com controle da vida de ninguém, mas tem a ver sim com intercessão, com compromisso, com vida de oração. Amém?
Quando você ignora a importância da intercessão, a importância de alguém estar orando por você, facilmente você pode tropeçar. Por quê? Porque não conhece tudo. Porque precisa de uma orientação. Participar de uma comunidade, viver na igreja, é um privilégio que Deus dá para a gente. Até porque a igreja é um lugar onde trata muito o caráter da gente. A igreja é um lugar onde você é exprimido. Como assim? O teu ego é exprimido. A tua maneira de ser começa a ser tratada. Você começa a entrar debaixo de cobertura espiritual, você vê que Deus está mais interessado em você do que você pensa. Que Deus está muito interessado no teu crescimento, no teu bem-estar, no teu sucesso, na tua vida abençoada. Amém? Porque é através da igreja onde Deus vai derramar suas bênçãos na nossa vida. A igreja é importante. Irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, 18, vê se é isso aí, por favor. Eu tenho que fazer parte da igreja. Eu faço parte da igreja. E você tem que dizer para você mesmo, eu faço parte da igreja, eu não estou à margem da igreja. Eu não sou um espectador que fico de longe para ver o que acontece. Não, eu me envolvo no processo. Eu começo a funcionar como igreja. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quanto mais envolvido, mais você cresce, mais você tem cobertura, mais você vai ser abençoado. Está aí, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, aqui o texto não está dizendo que é sobre Pedro que a igreja foi edificada. Tá bom? Tá? Tem que ter um entendimento aí de palavras no original. Sobre esta pedra, Jesus está falando sobre Ele mesmo. Ele está dizendo sobre esta pedra. A igreja edificada sobre Jesus, não sobre nenhum fundamento diferente de Jesus. Você, quando lê mais o contexto de toda a Bíblia, você vai aprender isso, que a igreja é o firme fundamento edificado sobre Jesus. Aí você vai aprender isso, tá? Veja como que o que eu estou falando, como é importante. Quando você conhece Bíblia, você não entende esse versículo de uma maneira equivocada. Muito pelo contrário, você entende ele de uma maneira muito profunda. Que Jesus é a pedra angular, fundamento. O apóstolo Miguel falou um pouco sobre isso outro dia aqui. A palavra Pedro ali é uma pedrinha. O significado dela é pedrinha. Você é uma pedrinha. Eu não edifico sobre uma pedrinha, eu edifico sobre este fundamento que é Cristo. Não estou falando de mim, estou falando de Jesus, tá? Vamos seguir em frente. Então eu não posso simplesmente ignorar cobertura espiritual. Todos nós precisamos de alguém que ore por nós, que nos aconselhe, que nos oriente, que nos ajude. Amém? Amém, irmãos? Porque tem momentos na vida de crise. Tem alguém que já teve alguma crise aí ou não? E tem dia que parece que você levanta meio capenga, meio manco, né? Tem dia que você está querendo chorar. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem dia que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Parece que a tua visão fica esquisita. Você olha para um lado, está ruim, olha para o outro, está pior, olha para o outro, está pior ainda. Você fala, meu Deus, hoje o céu está fechado. Aí você encontra alguém, um irmão, ele conversa contigo, te dá um conselho, ora por você. Você fala, puxa, que bênção, receber uma oração. Tem horas, irmãos, que a gente está indo para o caminho totalmente errado, e Deus levanta alguém da igreja, vai lá na casa da gente, ou vai lá no trabalho. Olha, eu senti isso no meu coração, eu orei por você, eu estou orando por você. Tem um pastor aqui da cidade, um amigo meu, de vez em quando, 4 horas da manhã, eu recebo uma mensagem. Acabei de orar pela sua vida. É top demais isso, irmão. Você está me entendendo, irmão?
Isso é um processo que é gerado dentro da onde? Da igreja, da convivência, da caminhada. Não ignore a importância da cobertura espiritual. Tem gente que está dizendo, eu não preciso de ninguém, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada. Cada um, né? Eu preciso andar junto, preciso caminhar com pessoas. Tem o irmão mais novo e tem o irmão mais velho. Eu posso dizer para você que eu acho que eu sou o irmão um pouco mais velho, de caminhada com Cristo. Isso não me torna perfeito, mas mais experiente. Certamente sim. Já vi muita coisa acontecer, muito milagre acontecer. Eu tive muita experiência com Deus. E aí tem alguns irmãos que igualmente também estão na caminhada, vivendo e tal. Outro dia alguém me colocou a mão no ombro e falou, pastor, te agradeço muito por tudo que está acontecendo na vida do meu filho. Eu falei, glória a Deus. Ele mudou, todo dia tem tido uma mudança. Que coisa impressionante. Ambiente da igreja, irmão. Vida de fé, conselho, orientação. E eu não sou a pessoa que cuido dele. Ele está numa célula lá de um outro irmão, o irmão cuida dele, orienta ele, puxa a orelha dele de vez em quando, porque tem isso também. Está entendendo ou não? Puxa a orelha, repreende quando é necessário, elogia quando é necessário, mas ele está crescendo na presença de Deus. Então não ignore o poder da cobertura espiritual. Terceira coisa, não ignore o poder da unção. Entender isso. Entender que nós precisamos da presença de Deus, da unção de Deus na nossa vida. E deixa eu lhe falar, quando você sentir que você está frio, que você está indiferente, que você não está sentindo mais nada, isso é um sinal de alerta, de perigo na tua vida espiritual. Alguma coisa aconteceu em que a unção de Deus, que a presença de Deus não está fluindo, e você deve acionar o botãozinho de alerta. Epa, tenho que verificar o que é que está acontecendo. Um escritor estava dizendo a respeito da oração. Por que a pessoa ela deixa de orar? Bill Hybels é o cara que escreve sobre isso, ocupado demais para deixar de orar. Ele fala exatamente isso. Por que a pessoa ela deixa de orar? E ele descreve um processo de esfriamento. E nós temos que tomar cuidado, quando nós deixamos de perceber a presença de Deus, a glória de Deus, nós precisamos atentar para isso e verificar por que deixamos de sentir a presença de Deus. Porque isso acontece, irmão. Acontece, você vai caminhando e de repente vai dando uma brecha aqui, uma brecha ali, uma coisa aqui, uma coisa lá, e aquela presença de Deus que você sente quando se encontra com Jesus, aquela unção, aquele poder de Deus na sua vida, você começa a perceber que isso começou a se apagar. Perigo, você precisa de ajuda. Volta lá no item anterior, de cobertura espiritual, de alguém que ore por você, de alguém que interceda pela sua vida, de alguém que te ajude a enxergar onde que você está errando, para que você possa retomar a tua caminhada, acertar a direção e acertar a sua vida. Cuidado, irmão, cuidado. Tem hora que a gente vai se alongando de Jesus, das coisas de Deus, e a unção vai embora. Nos ocupamos demais com muita coisa. 1 Tessalonicenses 5:24 diz, aquele que os chama é fiel e fará isso. Quem está nos chamando vai nos dar capacidade para nós vencermos toda luta, toda barreira, toda dificuldade na caminhada. Amém? Amém? Não desanime. Isaías 10:27 diz, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo
do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu não sei se a gordura aqui é a mesma coisa, mas por conta da unção. Quando a unção de Deus está sobre a sua vida, o seu fluir, o seu caminhar, os resultados na sua vida são diferentes. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando você está se sentindo fraco, está se sentindo sem presença de Deus, sem óleo, sem unção, você deve se voltar para Deus. Amém? Quarta coisa. Um valente cai porque ele ignora a visão que Deus tem para a sua vida. E isso é um problema nos dias atuais. Deus tem uma visão para cada um de nós. Amém, irmãos? Existe uma visão específica, uma visão mais genérica para quem é filho de Deus. E uma visão mais ampla, mais genérica, está em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, irmão? Precisamos entender isso. Deus primeiro tem uma visão de salvação para a tua vida. Amém? Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Quer que todos sejam salvos. Essa é a primeira visão. Que cada um de nós tenhamos um encontro com Cristo. Que a nossa alma seja salva. Que o nosso pecado seja perdoado. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Primeira coisa. Logo em seguida disso, todo cristão, toda pessoa que nasceu no reino de Deus, foi escolhido para dar fruto. Amém, igreja? Eu e você fomos chamados para sermos frutíferos. Quem está ligado em Jesus dá fruto. Amém? Quem está ligado em Jesus frutifica. Nós não podemos dar fruto de nós mesmos. E quando fala fruto aqui, está falando de vida espiritual, de resultado na obra de Deus, no reino de Deus. Não podemos dar fruto de nós mesmos. E aí tem muita gente que não entende a visão e por isso se distancia da presença de Deus. Você pensa que você veio aqui para receber uma bênção. Também. Mas fundamentalmente você veio aqui para ser treinado, para se tornar uma bênção na vida das pessoas. Amém? Deus me chama, a mim e a você, para sermos bênção na vida de outras pessoas, para sermos instrumento na vida de outras pessoas. E aí é um problema. Pastor, eu não estou frutificando. Eu não estou dando fruto, pastor. Não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Começa aí um problema. Porque, irmãos, eu já vi muita gente que estava trabalhando na obra de Deus, que estava fazendo a obra de Deus, tirou a mão e depois complicou. E complica. E o cara vai esfriando, vai se distanciando. De repente você olha, ele já não está mais. Por quê? Porque ele desprezou a visão que Deus tem para a sua vida. Não despreze a visão que Deus tem para a sua vida. A gente lembra de um personagem da Bíblia, Jacó. Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho, tinha o direito da primogenitura. Ele tinha promessa na vida dele. Toda a herança do seu pai viria para ele. E não só a herança, irmão. Quem conhece bem a cultura judaica sabe que toda promessa passava do pai para o filho. E o pai tinha que botar a mão sobre o filho mais velho, o primogênito, e abençoar ele. E ele seria abençoado porque o pai abençoou o filho. Ei, papais, vocês que hoje é o dia de vocês têm poder e autoridade para abençoar a vida dos filhos de vocês e liberar sobre eles prosperidade, vitória, bênção. É algo que é sobrenatural, tá? O princípio está na Bíblia. Lembra que antigamente a gente chegava lá e falava, benção pai,
Não é assim? Não falava? Hoje não fala mais, né? Daí, velho. Beleza? Valeu? Tudo jóia? Tudo errado, irmão. Tudo errado. Você, essa história de você, os filhos, as coisinhas desse tamanho, você, vírgula, meu, vai chamar você de você. Pai não, irmão. É Senhor mesmo. Ali tem uma promessa divina. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque se você quiser ir bem todos os dias da sua vida, honra teu pai e tua mãe. E a gente chegava, bênção pai, Deus te abençoe, vou ensinar para você, não é assim que responde. Bênção pai, eu te abençoo, em nome de Jesus. Tá bom? Assim é mais correto. Porque é você, pai, que tem o poder de abençoar o seu filho. Tem pai que amaldiçoa, né? Também acontece. Você não vai ser nada, você não vai dar bem na vida, você não sei o quê, você não sei o quê, não sei o quê. Você está complicando a vida da tua herança, dos teus filhos. E, voltando no texto, Esaú estava ali, para receber a bênção. Ele chega da caça, foi caçar, estava cansado, com fome. E o irmão dele falou, Esaú, preparei um rango legal aqui, você não quer? Rapaz, me dá isso aqui. Não, eu te dou, mas primeiro vamos fazer um negócio aqui. Que negócio que você quer fazer? Você me dá o direito da tua primogenitura. Ele estava dizendo, me dê o direito da promessa que você vai receber do pai, do nosso pai. Vamos negociar. Ele falou, que eu quero saber de promessa, coisa nenhuma, rapaz. Tu é com fome, dá logo essa comida aqui. Está fechado o negócio? Está fechado. Então eu recebo a bênção da primogenitura e você recebe o guisado, beleza? Beleza. Tem muito crente, irmão, que não entendeu ainda. Abre mão das coisas de Deus por qualquer coisa do mundo. Abre mão das promessas e da visão de Deus para a sua vida por qualquer coisa no mundo. Troca a bênção, troca a presença de Deus, troca a glória de Deus por alguma coisinha qualquer sem valor. Um prato de comida que custa R$10, 15. Lugarzinho mais caro custa 30, 40. Mas só isso. Abre mão de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Das promessas de Deus, das bênçãos de Deus. Abre mão. Como aquela canção Poderoso Deus, né? Que depois aquela irmã troca tudo por um beijinho, por um abracinho, por 5 minutinhos de sexo. Troca tudo que Deus tem. Promessa, as bênçãos, tudo. Troca. Faz uma negociação e depois diz, mas depois Deus dá um jeito. Deus não dá o jeito naquilo que Ele não mandou fazer. Deus não tem responsabilidade com as nossas inconsequências. Essa responsabilidade não é de Deus, é nossa. Eu tomo atitude por mim mesmo. Deus não me obriga a tomar atitude. Eu faço o que eu quero. E eu tenho o poder de decidir se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Então aqui Esaú faz uma troca muito ruim. Totalmente errada. Trocou o propósito, a visão de Deus na vida dele por uma coisa muito risória. Você imaginou, irmão? Você saber que você tem uma promessa na tua vida, que você vai bem, que todo o restante da sua vida você vai bem, você vai vencer, você vai ser feliz, você vai conquistar, porque é assim que a Bíblia diz a meu e a teu respeito. Aí você troca tudo aquilo por uma coisinha de 5 minutos. Pastor, um beijinho, uma transadinha, uma escapadinha do casamento, uma pornografiazinha na internet. Você troca, quebra valores, alianças, princípios, por coisa tola, coisa sem relevância. Mesmo que fosse relevante, nada supera a bênção de Deus na nossa vida. Você não pode trocar aquilo que Deus tem para você por coisa qualquer.
Por isso que um valente cai, que ele não dá valor. O que é que eu estou fazendo? Me afasta da visão que Deus tem para a minha vida? Ou não? E tem vezes que o motivo é justo. Não é nem um pecado, é o trabalho. Demasiado. Os compromissos da vida. Tanta coisa. E eu não me aproximo. Por quê? Porque estou muito ocupado. Quinta coisa. Por que um valente cai? Porque ele ignora o poder do casamento. Casamento tem que ser cuidado com zelo. Amém? O que é cuidar com zelo, pastor? É cuidar do cônjuge. Ele não pode permitir que nada entre o casal. E vai um alerta para os papais. Filho, muitas vezes acontece, filho separa casal. Tem filho que separa o casal. Que estraga o relacionamento da família. Por quê? Porque normalmente os filhos são manipuladores. 90% deles, eu estou achando que eu estou sendo generoso com isso, manipulam. Colocam o pai contra a mãe contra o pai. Não permita que nada e que ninguém entre vocês. Casamento tem que ser cuidado. Casamento você tem que investir no casamento. Está entendendo? Como é que você investe no casamento? Cuide da pessoa, cuide do seu cônjuge. Trabalhe para ver o seu cônjuge feliz. Todo mundo erra em casamento. Não tem um que não erre na medida, na porção, no tratamento. Mas não pode desistir. Você tem que continuar investindo. Continuar investindo. Amém? Cuide do seu casamento. Cuide da pessoa que está do seu lado. Pastor, minha mulher está muito feia. Problema teu. Você que vai ter que pagar a conta lá do salão, né? Manda ela para fazer uma lanternagem, funilaria, pintura. Cuide dela, ué. Seja burro não, irmão. Ah, não pode falar não seja burro? Não seja obtuso, irmão. Bonito, né? Fica mais charmoso. Invista na pessoa. Invista. Você quer ver tua esposa bonita? Vai lá no Catuaí, lá. Ela está um pouquinho fora do peso? Cuida dela. Ué, você acha que... Aí fica olhando para as bonitas que estão aí fora, né? Que quer botar um problema na sua vida, né? É verdade, irmão. Está ruimzinho, o negócio está feio, está meio mal acabado. Salão. Não é Absalão não, irmão. Salão. Hã? Vai lá. Cuida dela. Elogie sua esposa. Pastor, está difícil. Acha alguma coisa para elogiar, em nome de Jesus. Mas elogie sua esposa. Tem marido que parece um cavalo doido mesmo. O cara só dá coice, irmão. Só. E depois, não sei porquê, minha esposa não é feliz. Ah, lógico que não vai ser feliz. Quem é que vai? No maltrato ninguém fica bem, irmão. Então, invista no seu casamento, porque senão você vai cair. Não distrate a tua esposa, porque pode aparecer alguém que vai tratar ela bem. Pode aparecer alguém. Aí você vai dizer, mas eu sou um burro mesmo, né? Depois que virou burro não adianta, irmão. Fica inteligente antes. Cuida da esposa. Valoriza a esposa. Valorize a esposa. Irmãs, valorize o seu marido. Esse cara que fica trabalhando lá.
Mas verdade, o cara está trabalhando, está dando o melhor dele, está lutando. Pastor, mas o cara ganha pouco, fazer o quê, né? Então ele tem que estudar, priorize isso. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o casamento, escuta o que eu vou dizer, um casamento bem estruturado, não tem quem vença uma família assim. Um casamento bem estruturado, bem firme, um casamento de respeito, de honra, de amor, de carinho. Vai ter momento difícil? Tem, lá em casa também tem. São 32 anos de casado e tem, de vez em quando tem uns arranca lá. Você pensa o quê? A pastorinha não é fácil, não. Ela está me escutando agora, está me assistindo lá em casa. Hoje ela não pôde vir. Mas um casamento sólido resiste a qualquer intempérie da vida. Luta, dificuldade, problema, e vocês estão juntos ali, ó, um lutando pelo outro. Os casamentos hoje quando casa, já casa assim, se der certo, beleza, se não der, a gente separa. E separa por qualquer coisa hoje. Casa hoje, amanhã já quer separar. Ah, pastor, o sexo lá em casa não está bom porque você é um cavalo. Ué, você acha que a mulher é uma máquina? Não é. A gente tem que ter sabedoria de Deus, temor de Deus, e entender como é que as coisas funcionam. Pastor, lá é muito ruim demais. A mulher só reclama da vida, mas vai reclamar de quem? Só tem um trem do lado lá. Calma aí. Você sabe como é que você tem um bom relacionamento? Sendo uma boa pessoa de relacionamento. Quando você vai ter respeito quando você trata com respeito. Você vai ter amor quando você trata com amor. Você vai ter carinho quando você trata com carinho. Se conecte na pessoa. Se conecte na pessoa. Desconecte-se do Facebook, do celular e conecte-se à sua esposa. Que haja conexão, diálogo, olhando nos olhos, conversa de verdade. Aprofunde-se. Amém, meu irmão? Amém, queridos? Você vai ver que a coisa vai melhorar, de repente vai ter uma alegria em casa impressionante. No amor, no carinho, no respeito. De vez em quando você tem que ficar quieto, porque a conversa fica meio tensa. Você segura a onda, vai dar umas 10 voltas na quadra, depois volta. Fala, eu vou dar uma caminhadinha ali na quadra. Depois volta, calma, beleza. Amém? Amém? Não despreze, não ignore o poder de um casamento. Um casamento bem estruturado é o segredo de vitória para tudo quanto é lado. Eu não conheço sequer um homem que arrumou a segunda mulher. Eu não conheço ainda, não conheço. Pode ter até que ser que tenha. Ele foi e tal, acabou arrumando uma filial lá, e foi para frente, prosperou, e foi abençoado, e foi isso, e foi... Não, normalmente a história pode acontecer, pode ter, eu não conheço, mas pode ter. Mas a história normalmente é outra. Vai de mal a pior, uma situação dessa. Pastor, mas é difícil, esposa. Administra a bucha, meu irmão. Cada um tem um marido que merece, cada esposa tem um marido que merece, cada marido tem a esposa que merece. Mas eu escolhi errado. Tá, não orava, né? Agora ore para ficar bom. É assim mesmo. Eu estou terminando aqui. Se me dá mais 15 minutos, eu encerro. 2 coisas mais. Por que um valente cai? Porque ele ignora o poder das suas emoções. Irmão, e aqui é uma chave poderosa. Não se deixe ser traído pelas suas emoções. No contexto objetivo, o que é emoção? O que é emoção para mim? O que eu sinto?
Irmã, ô irmã, irmã, eu vou pegar aquele teu pai careca ali, eu vou dar um corridão nele. Você vai ficar aqui brincando com esse negócio bonitinho aí, né? Agora para mim aqui, pronto. Senão nem eu conseguia falar, não é? Aí, vai para lá. Eu amo essa criança, viu? É muito sério quando a gente não entende como é que funciona o nosso emocional. Tem muita gente que trabalha, aliás, não trabalha, tudo ele reage pelo emocional, não pelo racional. Tudo é emoção. Hoje estou sentindo, hoje não estou sentindo. Disseram uma coisa boa para mim, estou nas nuvens. Falaram uma coisa ruim a meu respeito, pronto. Mergulho no inferno. A pessoa não entende a importância da emoção, porque, irmão, tem momentos na sua vida que você não pode tomar decisão, e normalmente os momentos que você não pode tomar decisão, quando você está emocionado demais, nem com muita alegria, nem com muita tristeza, porque você fala coisa que você não devia falar, toma atitude que você não devia tomar. O cara que mata o outro fala, foi 5 minutinhos, não sei o que aconteceu. Emoção, não tem controle da emoção. Agiu pela raiva. Faz uma promessa. No momento da emoção, o cara apaixonado. Fala coisa. E depois ele fala, o que eu falei? Pronto, estou perdido. E agora? Estou triste. Fala coisas que não... Tem momentos que você não pode agir, não pode decidir, você tem que se acalmar, você tem que se afastar da situação, você precisa refletir melhor. Quando você está no olho do furacão, não é a hora de tomar decisão. Você tem que se afastar, olhar a situação de longe, avaliar melhor, orar 1 vez, 2, 3, 10, se for necessário, respirar fundo. Aí você vai tomar decisão. Não tome decisões importantes com a emoção abalada, com tristeza, com alegria, de qualquer maneira. Não tome decisões importantes. Percebe quando está o casal brigando, está todo mundo ardido. É porque você é isso, é você que é isso. Aí um fala uma coisa, outro quer falar 2. Aí outro quer falar, falou 2, aí eu vou falar 3. Aí vai... Ninguém quer perder, fica falando, fica discutindo, aí começam as ofensas, que na verdade não tem nem intenção de ofender, mas você está emocionado, aquele momento é o momento, vamos ver quem ganha essa briga, mas vai perder a vida toda, mas naquele momento você quer ganhar. Não tome decisões importantes com a emoção abalada. Alguém te ofendeu, se recolha. Falaram mal de você, meu Deus, como é, irmão, falar mal. Se eu fosse reagir para cada conversa que falam mal de mim, pastor fulano de tal está falando mal do senhor, é mesmo? Ele não tem nada melhor para fazer? Falar mal de mim, que bobagem. Se ocupar comigo, para quê? Mas estão falando que... É melhor falar do que ser mudo, né? Deixa eu falar. E pode perceber como esse negócio de mexer na reputação da gente através de uma conversa, como isso mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Sim ou não? Você não fica tiriri com uma raiva daquela? Sim ou não? Eu me lembro uma vez que eu estava brigando e a pastora falou um negócio para mim lá, porque eu acho isso. Eu falei para ela assim, escuta, mas entre o que você acha e o que é real, tem uma distância gigantesca. Ela olhou para minha cara, ficou assim. O que a pessoa pensa a meu respeito? Problema dela. O que a pessoa pensa a teu respeito? Problema da pessoa que pensa, e daí? Não entra nessa de ficar aí se agitando emocionalmente, porque alguém te tratou, falou, porque alguém cutucou você com vara curta. Não cai nessa.
Provérbios 4, 23. Coloca para mim aí, faz favor. Aí tem que fugir da zona de perigo, irmão. O negócio está fervendo, a emoção está alta, foge. Isso é sábio. Isso é sabedoria. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. 1 Tessalonicenses 5, 22. É nas emoções que nós encontramos os maiores inimigos da nossa vida. É nas emoções. Medo, ira, fracasso, violência, irritabilidade. Foge da aparência do mal. Abstendo-vos de toda forma do mal. A outra versão diz, manda fugir mesmo da aparência do mal. Porque aquilo que aparenta ser mal, mexe com a tua emoção. Foge disso. Fica perto não. Sabe aquela pessoa, quando tem pessoa que chega assim, você fala, é hoje. Então ele chega por uma porta, você sai por outra e vaza do problema. Quem ignora as suas emoções, como você se sente, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, cada pessoa reage de uma maneira. Nós somos muito previsíveis, todos nós somos muito previsíveis. Depois que você passa a conhecer uma pessoa, você sabe como é que você toca nela. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito fácil, esse funciona assim, é só apertar esse gatilho e ele... Todos nós temos gatilhos emocionais, todos nós temos. Um dia eu fui cair numa cilada, eu não estava muito atento, eu estava ignorando isso. E eu estava, uma pessoa foi tomar café na minha casa, falou, pastor Toninho. Eu falei, sim, o senhor não sabe o que falaram do senhor? Eu falei, não sei. Eu podia ter falado, mas não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas não falei. Diga uma curiosidade, sabe aquela curiosidadezinha assim, que você fica querendo saber? Eu falei, diga, falaram que isso, que o senhor nem pastor é. Irmão, que coisa mais besta, nem pastor é. Mas eu sou pastor, estou pastoreando, tenho ovelha, tenho rebanho. Mas naquele momento que a pessoa falou aquele negócio, aquilo fisgou meu coração. Acabou com o resto da minha noite, com meus 15, 20 dias pela frente, até eu ir tratar o problema, eu fiquei sofrendo com aquilo. Aquele negócio ficou corroendo dentro de mim, corroendo, e eu não sei porque aquilo me fisgou daquele jeito. E eu passei dias ruim, mal, porque eu não sabia lidar com a minha emoção naquilo. Tem pessoas que exatamente assim, você aprende como é que ela funciona, e você controla ela pelo jeito que ela funciona, só lidando com as emoções dela. Eu quero dizer isso porque talvez alguém esteja te controlando. Talvez alguém esteja te manipulando. A pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, ela é manipulável. Tem gente que você elogia, o cara não fica assim, vai inchando, né? Não é verdade, irmão? Quando na verdade o elogio tem que ser uma coisa muito natural. Ah, ok, obrigado. Acabou. Você sabe que elogio vem... o elogio é um perigo. Se você não souber lidar com o elogio, você vira orgulhoso. Se você não souber dar glória para Jesus, você fica com o elogio para você. E você acaba se traindo. Por quê? Porque mexeu com a tua emoção. O cara encheu a tua bola, você está fora do controle, ele tira o que quiser de você, te controla como ele quiser. É terrível, mas é verdade. Amém? Não ignore as tuas emoções. Se tua emoção está tentando te derrubar, cuidado. Cuidado. Eu me lembro de um amigo meu, um senhor muito de Deus. Um dia passou uma mulher bonitona, sabe aquela mulher bonitona assim? Passou perto dele. E ele falou comigo assim, aquilo entrou no meu coração, meu irmão. Aquela mulher não me saía da cabeça, ele casado, com tudo.
Aquela mulher não me saía da cabeça, meu coração parecia que ia explodir, porque eu fiquei doido por causa daquela mulher. Era um demônio que estava trabalhando ali. Eu falei, mas eu não sou bobo nem nada. Sabe o que eu fiz? Fui para o meio do mato. Fui orar. Fui clamar a Deus até ser liberto daquele sentimento maligno. Ficou 4 dias no meio do mato orando e clamando a Deus. Me liberta, Senhor. Quero dizer uma coisa para você, irmão. A gente chega a certa altura da vida da gente que a gente não pode mais fazer bobagem. Estão comigo aqui? Você não tem mais direito de agir como criança inconsequente, levado por qualquer tipo de vento. Você não tem mais direito de fazer isso. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente prestando atenção na tua vida. Você não pode sair fazendo mais qualquer coisa, qualquer loucura. Os que são jovens ainda têm tempo para consertar muita coisa, mas os que já têm uma certa idade não têm mais tempo para errar. Você que é papai, você que é mamãe, não tem condição de errar. Você tem filhos. Para encerrar então, por que cai um valente? Porque ele ignora o poder do seu adversário, do seu inimigo espiritual. A Bíblia chama o diabo de perseguidor. Ele vai atrás. Você deu brecha, ele te retalha. Funciona na lei de talião. Por isso que vem retalhar. Pagar na mesma moeda. Você deu uma brecha, ele vai para cima de você. Te arrebenta. Não brinque com o diabo. Não brinque com o pecado. Não fica achando que nada vai te acontecer. Muitas vezes o pecado na vida de um homem de família vai trazer desgraça para a sua geração toda. Esposa, filhos, filhas, netos. Isso é muito sério. Porque você abre um precedente, abre uma brecha, e você não sabe o que vai entrar ali. Pensa assim quando a gente fala de brecha. Você tem lá na tua casa um muro, tua casa bem cercadinha, ninguém entra, nada entra lá, mas ficou uma brechinha num canto lá, um buraquinho. Está ali aquele buraquinho, você isso não dá nada não. Num dia você acorda, tem uma cobra na tua porta, pronta para te morder. Você fala, mas como que entrou essa cobra aqui? Por aquela brechinha. Outro dia tem um rato lá. Outro dia tem, você não sabe o que vai entrar. Você não sabe o que tem ali, o que vai acontecer. Na vida espiritual, uma brecha espiritual é quando você põe a mão no pecado, quando você peca, quando você dá precedente para isso, você não sabe que demônio vai ser enviado do inferno para destruir sua casa e sua família. Você está me entendendo ou não? Meu Deus, eu estou desconfiado que foi muito pesada essa palavra. Mas necessária. A gente tem essa coisa de brincar, depois lá o homem resolve levar você para o inferno, porque é assim que diz a Bíblia. Não tem acerto no final da morte, irmão. Não tem acerto depois que morreu. Não existe purgatório, isso é invenção católica, não existe isso na Bíblia. Depois a gente acerta coisa nenhuma, só se Deus tiver com problema de retardo mental. Ele te dá uma vida inteira para você decidir por Ele, e depois que você morre, que você viveu a vida do jeito que você quer, você vai querer acertar depois de morto. Que besterol é esse? Você está me entendendo? Por quê? Invenção. Deus nos dá a oportunidade de termos vida para decidirmos em vida viver para Ele. Depois que morre que vai decidir? Não é, mas você vai viver o que depois de morto? Não tem como. Então, o nosso inimigo, ele é real. Ele se vale das brechas. Ezequiel 18:4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Números 32:23 diz assim, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Irmão, presta bem atenção que eu vou falar. Esse texto está dizendo o seguinte, se você pecar hoje, ninguém sabe, ninguém viu,
Ninguém tomou conhecimento. Não se iluda, seu abençoado. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele pecado que você cometeu vai desmascarar você lá na frente. Ele vai te encontrar. Pode passar 10 anos, pode passar 15, pode passar 20 anos. Mas ele vai te encontrar. Você está me entendendo? Ninguém sabe, pastor. Deus sabe. O diabo sabe. Isso é um princípio. Eu me lembro de um camarada que teve lá um romance com a secretária da casa. Ela foi embora. Anos depois, aparece uma carta na casa, a foto de uma criança, dizendo que aquele abençoadinho era filho do fulano, marido da ciclana. Não, coisa nenhuma. Teve conversa. Então a gente acha que eu não vou tratar isso, eu vou fazer de conta que não existe, passo por cima. Pastor, me converti, eu preciso tratar os erros do passado? Claro. Me converti, tem que pagar as contas? Claro. Ué, está achando que Deus vai pagar a tua conta? Não foi Ele que fez a conta, foi você que fez, então você paga. A dívida é tua, não do outro. Não tem essa coisa de dizer que não vai acertar o débito, vai acertar o débito. Mas Deus não é amor, nos dá a liberdade de semear o que quisermos, e é justo, nos dá a liberdade de colhermos aquilo que semeamos. Amém? Amém. Gálatas 6:7, para finalizar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai colher, vai ceifar. Tem conversa. E como é que eu faço para melhorar minha colheita? Pastor, melhora a tua semeadura a partir de agora. Posso escutar um amém? Amém. Simples assim. Um valente cai porque despreza essas coisas. Um valente cai porque não valoriza o que é importante ser valorizado. Vamos ficar de pé? Quero orar contigo. E eu quero convidar você a fechar teus olhos agora. Onde precisa consertar? Onde precisa fazer um ajuste? Você com Deus. Você com Deus. Deus está muito interessado nisso, porque Ele quer te ver bem, quer ver você abençoado, você feliz, você permanecer de pé. Amém? Amém? Essa oração é só para valente, só, irmão. Para corajoso, para corajosa, para quem quer chegar diante de Deus, permanecer firme. Amém? E eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença esta noite. Ministramos esta palavra, Senhor. Por que um valente cai? Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o privilégio de ser conhecido no mundo espiritual como valente do Senhor. E que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de andarmos como um valente, de permanecermos firmes, sem cair, sem vacilar, mas avançando para o alvo, caminhando na Tua presença, Senhor. Dá graça a cada um dos Teus servos, fortalece a sua vida, fortalece, Senhor, a sua casa, restaura, Senhor, se necessário, as suas finanças. Deus, toca na vida do meu irmão, da minha irmã, de uma maneira tão amorosa e sobrenatural, que aquilo que precisa ser mudado, transformado, que aquilo que precisa de um milagre, Pai, aconteça para a glória do Teu nome. Eu sei que esta é uma palavra que nos confronta, nos incomoda, mas se isso tem acontecido é porque precisamos melhorar, e eu peço ao Senhor, nos ajude para melhorar, Senhor. Que possamos melhorar como homens e mulheres, dentro do relacionamento conjugal, dentro da família. Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe mesmo
nos despertando para uma vida diante do Senhor, que aquilo que está errado, aquilo que está ilegal, que aquilo que está imoral, que aquilo que está, ó Deus, contra a Tua palavra, contra a lei dos homens, que o Senhor nos ajude a caminhar na direção certa, a consertar o que precisa ser consertado. Pai, em nome de Jesus, nos incomode, Senhor, fala conosco, que Teu Espírito Santo nos inquiete, que Teu Espírito Santo, Pai amado, nos desperte de maneira tal que nós nos movamos na direção daquilo que é correto, daquilo que é certo, na obediência da Tua palavra. Eu peço força ao Teu servo, à Tua serva, para que eles possam consertar, acertar tudo aquilo que necessita ser acertado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a Tua unção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos envolva, que no nome de Jesus, nossa vida seja transformada, Pai, nosso coração seja restaurado, que a nossa fé seja reanimada. Se aquele que está abatido, que está frustrado, que está perguntando por que tudo isso está acontecendo, que essa noite o Senhor dê sabedoria, para que esse homem, esta mulher se levante diante do Senhor, que tome por base esta palavra, é o Deus que conserte aquilo que precisa ser consertado, que o Senhor dê recursos emocional, espiritual, financeiro, físico, para que haja um conserto, uma restauração, uma mudança sobrenatural. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esse jovem, esta jovem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, vem com Tua providência, com Teu amor, com Tua graça, e, Deus, transforme a nossa história, porque logo ali na frente, nós vamos glorificar o Teu nome, pelos milagres, pelas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Você entendeu bem esta palavra? Amém?